e o Diego, que é o nosso responsável, né? Eu vou só dizer, agradecer, o pessoal vai chegando, é sempre assim, e o professor Heron além de amigo, é uma pessoa excepcional, ele é conhecido internacionalmente, muitas capas da revista branca, Ultrassom Obstetric Gynecology, são material que ele produz no Rio de Janeiro. Então, os trabalhos dele são trabalhos sensacionais, né? E o que ele vai falar para nós hoje a formação básica dele é ginecologia, mas ele também é radiologista. Ele, no laboratório dele, ele tem a ressonância própria dele, tem também ultrassom, ele faz muito bem 3D e faz a fusão de imagem. É o que ele vai mostrar para todos vocês, certo? Então, Geron, muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Para nós vai ser uma honra e a oportunidade de conhecer mais as suas, você poder mostrar um pouquinho mais dos seus conhecimentos para todos nós, né? Obrigado, Geron. Ótimo, é um prazer. Bom, eu compartilho a tela agora? Então, vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver. Apareceu aí, Diego? Apareceu, tudo certo. Pode começar quando quiser. Bom, é um prazer muito grande estar falando aí com vocês, ter a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, tá? Tá me ouvindo bem, Diego? Vocês estão me ouvindo bem? Okay? Muito bem. Então, bom, o Adi pediu um pouco da gente falar um pouco do passado, presente e futuro da imagem, né? E eu vou mostrar um pouco das imagens de ultrassom e um pouco do nosso trabalho que a gente usa em reconstrução de imagem. Bom, não temos nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Esse é um vídeo de 1967 que eu acho que o Mauad também mandou esse vídeo. É um vídeo de uma ultrassonografia em 1967. Isso é uma imagem do ultrassom estático, né? Mas eu tenho outro vídeo de 10 anos antes, e esse foi o primeiro experimento na área médica com a ultrassonografia. Então, o que nós temos aí é o professor Ian Donald, que está fazendo os experimentos com ultrassom, usando como modelo ali um balão com água e carne e conseguindo captar os ecos do ultrassom. Então, esse é o primeiro experimento na área médica. Essa é uma imagem do professor Campbell, quando ele começou na década de 70, 1970, conseguiu já fazer medidas do feto e aí fazendo a medida do crânio fetal, do polo cefálico. E esse é o primeiro artigo publicado em 1972 para mostrar para você o diagnóstico de uma espinha bífida. Então, o que nós temos aqui? Um corte transversal do abdômen, vocês veem a coluna aqui normal e aqui a coluna aberta aqui, provavelmente nós tínhamos aí uma meningomielocele, uma espinha bífida. Essa era a imagem, a primeira imagem da espinha bífida publicada em 1976. Esse é o professor Campbell, eu mostro porque me ajudou muito nessas reconstruções, desses trabalhos, ele foi sempre muito atuante e nos orientou muito esse estudo que vem acontecendo já há um pouco mais de 10 anos. Então, que eu vou falar para vocês um pouco do valor do ultrassom, o valor da ressonância magnética e, claro, envolvendo também as limitações dessas tecnologias. Quando vocês veem essas imagens, vocês veem que esse desenho aqui da esquerda é um desenho feito por Leonardo da Vinci em 1500, e aqui vocês têm imagens do Science Museum em Londres. O que diferencia essas imagens dessas imagens que vocês estão vendo agora é que essas imagens aqui, elas vêm de informações matemáticas
que vêm do ultrassom e da ressonância magnética. Enquanto que as imagens anteriores, elas vêm com um modelo feito por um artista. Então, hoje, nós temos a possibilidade de reproduzir nossos exames em imagens perfeitas como essa. Então, o que vocês estão vendo? Um feto sendo impresso em 3D, aqui a impressora 3D, e ele ali depois, a única intervenção que teve dele foi uma pintura por um artista, e isso foi um feto que nós fizemos para um documentário na televisão, né? Mas a grande importância disso aí é que esse feto, milimetricamente, ele veio de informações matemáticas de um exame de ressonância. Ele retrata em 100% um exame de ressonância magnética. Quando a gente pensa no diagnóstico pré-natal, a gente pensa que a ultrassonografia, é o método de screening das malformações fetais, e a ultrassom teve um desenvolvimento muito grande nessa última década, com a tecnologia 3D e o aperfeiçoamento dessa tecnologia. Então, cada vez mais, o nosso diagnóstico ele vai caminhando no primeiro trimestre da gestação. Então, aqui vocês veem um diagnóstico de uma implantação em cicatriz cesariana, um diagnóstico precoce em 3D de uma implantação cornual, né, que o ultrassom mostra muito bem. A gente consegue bem avaliar no primeiro trimestre os anexos, em que isso aí é uma gestante hiperestimulada, tem uma paciente que foi submetida ao tratamento de fecundação in vitro, e detalhes de uma gestação, esse é um caso que nós publicamos, de uma gestação gemelar em que que houve em um dos tacos a degeneração molar. Então, era uma mole datiforme e um outro feto desenvolvendo normalmente aqui a imagem vista na ressonância magnética. Então, o que é importante é que cada vez mais a gente consegue detalhar o feto no primeiro trimestre da gestação. Então, olha aqui, a gente já consegue, de uma forma muito precoce, em um embrião de 10 semanas, a gente já consegue avaliar muito bem o sistema nervoso desse embrião. Hoje, a gente consegue, com a aquisição desses blocos, a gente consegue pós-processar essas imagens e melhorar ainda as imagens. Então, o que eu tenho? Eu tenho um feto de 11 semanas com importante dilatação ventricular, em que eu consigo fazer navegações e mostrar para vocês o interior dos ventrículos e os plexos coronários. Vocês podem ver aqui. Então, isso tudo é imagem gerada a partir dos exames de ultrassonografia. O impacto do ultrassom no primeiro trimestre de gestação ele é grande. Como vocês podem ver aqui, uma gestação de 10 semanas foi uma gestação de FIV que transferiram 2 embriões. E o que eu tenho aqui? Eu tenho um embrião que se dividiu e gerou uma gemelaridade imperfeita. E eles aqui compartilhando o tórax e compartilhando o mesmo coração. Então, o impacto do ultrassom foi muito importante. Aí nós temos reduzir esses embriões para que o embrião normal que desenvolve aqui pudesse continuar a gestação e desenvolver muito bem. Então, hoje, no ultrassom, a gente consegue delimitar cada vez mais a anatomia do feto. Né? Então, vocês veem que isso aqui é um feto de 12 semanas, que a gente consegue ter uma visualização tanto interna quanto externa dele muito bem. Bom, no primeiro trimestre, a gente tem, além da avaliação morfológica, tem a avaliação dos screenings. Eu não vou entrar em detalhe com vocês, porque essa aula é longa, mas lembrando da translucência nucal, lembrando da possibilidade do rastreio de espinha bífida ainda no primeiro trimestre da gestação, a detecção do osso nasal e a avaliação do ducto venoso, além da avaliação das uterinas agora no rastreio de hipertensão. Então, ou seja,
muito daquilo que a gente olhava lá na frente, segundo e terceiro trimestre da gestação, nós antecipamos agora para o primeiro trimestre. Então, vocês veem aqui, por exemplo, 11 semanas e 4 dias, nós estamos fazendo aqui o diagnóstico de uma holoprotencefalia lobar com próstata aqui. Vocês veem aqui uma dilatação ventricular, uma encefalocele, os rins repletos de cisto, e nós estamos fechando o diagnóstico de uma síndrome de Beckel-Gruber com 11, 12 semanas de gestação. Vocês veem aqui a parede do feto praticamente inexistente, isso aqui é a bexiga do feto, tá? Isso, o diagnóstico precoce com 13 semanas, uma síndrome de Bruni-Belli. Além disso, alterações dos segmentos fetais e que vocês veem aqui uma condroplasia, né? Um diagnóstico muito precoce com 14 semanas. Alterações graves do feto, como o Lind-Body Wall complexo, tudo isso é diagnóstico hoje, no primeiro trimestre da gestação. Vocês estão no primeiro e segundo trimestre, aqui no caso, 13 semanas. Vocês veem aqui, tem uma alteração linfática aqui, né? Mais na frente eu vou olhar e esse mesmo feto, vocês veem aqui o higroma cístico. Imagens que já eram vistas ainda no primeiro trimestre da gestação. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque muitas lesões que a gente vê, algumas lesões que a gente vê no primeiro trimestre, a gente pode ter dificuldade em fechar prognóstico. Então vocês veem aqui 14 semanas, eu tenho um cisto abdominal aqui, na verdade isso era um cisto junto ao fígado do feto. Nós fomos acompanhando o desenvolvimento dessa gravidez, e aqui agora 15 para 16 semanas, vocês veem as várias possibilidades de reconstrução com o ultrassom 3D. Com 15 semanas ainda, vocês veem um cisto, é bem evidente aqui. Agora, na hora que a gente chega a 24 semanas, eu só tenho a cicatriz, isso desapareceu. Então, a gente tem que tomar cuidado nos nossos diagnósticos de primeiro trimestre e saber que algumas lesões, elas podem ter evoluções favoráveis até o final da gestação e tomar cuidado para não tomar decisões erradas de término. Por exemplo, levar uma paciente no término da gestação por conta de algumas lesões que a gente possa ver no primeiro trimestre. Lesões vasculares, como a verticaleto, doutor Heron, está me ouvindo? E aqui um feto hipertireoidismo, que doutor Heron? completamente aumentado, o 3D. Doutor Heron? Com a imagem, a ressonância magnética, tudo isso eu vou mostrar mais na frente para vocês. Doutor Heron, está me ouvindo? Heron? Oi? Oi? Você me ouvindo? Você pode desabilitar a sua caixa de som? Posso. Deixa eu ver aqui. Vê se melhorou. Porque eu acho que ela está dando eco. Tá me ouvindo agora? Então. Agora sim. Era isso. Eu tava dando eco. Tava tá certo. Entender. Melhorou? Então, vamos continuar. Tá perfeito agora. Tá perfeito agora? Então tá bom. Pode mandar bala. Bom, aqui é uma reconstrução 3D do coração, né? Então vocês podem ver aqui um coração normal, né? Com as 4 câmaras, e aqui uma comunicação interventricular. Isso o ultrassom também já mostrando muito bem. Eu estou dando uma passada geral no ultrassom que eu vou mostrar para vocês, aí nós vamos entrar em algo mais novo, que são as reconstruções melhoradas a partir dessas imagens. Aqui uma atresia do adenal, o sinal da dupla bolha, uma oncalocele, tem aí uma novidade, o ultrassom mostrando muito bem, a gente vê isso tudo publicado, né? Vocês veem a imagem nítida do ultrassom. O ultrassom 3D ele mostra muito bem lesões segmentares, então aqui você vê uma constrição no antebraço do feto, isso por uma banda, uma brida miniótica, e até mesmo uma amputação, como vocês podem ver aqui, o ultrassom 3D mostrando muito bem. Alterações ainda de dedos, né? Então aqui nós temos uma ectrodactilia, a imagem no ultrassom 3D, e o pé torto congênito, que a gente consegue realmente muito bem.
lesões vasculares, como esse aqui, aneurisma aqui da veia umbilical, em 3D a gente consegue reconstruir muito bem. Isso é um caso agora que o Renato Ximenes me mandou para reconstruir, um cisco de cordão. Então, essa é a imagem que o ultrassom nos deu, e essas são as imagens que nós estamos processando, e isso que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Mas vocês veem que a gente consegue melhorar bastante essas imagens, e isso é graças à aquisição volumétrica e toda essa informação que vem do ultrassom. Quando a gente pensa na ultrassonografia 3D, é claro que a gente tem que pensar no rosto, se pensa muito no rosto do feto, mas vocês podem ver que o 3D ajuda para vários outros motivos. Então, vocês veem a face normal de um feto, uma face bonitinha ali, tudo tranquilo. Vocês veem aqui do mesmo jeito, a gente consegue fazer uma análise dinâmica, né? Então, vocês veem ali o feto mexendo, esse é o que a gente chama 4D, mexendo a pálpebra. Então, tudo isso nos ajuda em avaliações faciais. Isso pode ser uma interface interessante para uma avaliação junto a um geneticista quando nós notamos alterações em face. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que essas imagens a gente tem que tomar cuidado com elas. Então, vocês veem esse feto e esse aqui, na verdade, eles são mesmos fetos. É o mesmo feto em aquisições com diferença de 10 minutos. Aqui, eu tenho um perfil aparentemente normal, e quando vocês olham aqui, eu tenho a orelha parece normalmente implantada. Nessa imagem daqui, me parece que a orelha tem uma implantação baixa. Então, vocês veem aqui, ó, a primeira imagem eu adquiri aqui, ó, 11h58, a segunda imagem praticamente 10 minutos depois. Então, vocês veem que parecem fetos diferentes, mas são o mesmo feto. Eu tentei estudar esse movimento dessas imagens, e o que a gente tem que tomar cuidado no 3D é que o feto movimenta às vezes. E às vezes a gente pode ter algumas alterações relativas ao movimento fetal, em que pode ser determinante no nosso diagnóstico. E aí eu pergunto para vocês, esse feto tinha ou não tinha uma baixa implantação de orelha? E na verdade ele tinha uma baixa implantação de orelha. Então a gente tem que tomar cuidado nas aquisições 3D em sempre fazer várias aquisições, porque se nós fixarmos em uma só, pode ser que pequenos detalhes a gente possa perder. E aí, nesse caso, eu poderia perder com aquela imagem inicial. Além disso, o 3D ele nos ajuda muito na reconstrução de face, né? Então, vocês veem aqui uma clássica tenda labial bilateral. Isso é muito importante, porque se vocês perguntarem, eu preciso do 3D para fazer esse diagnóstico, claro que não. Mas isso funciona como uma interface muito boa para eu discutir com um casal sobre a patologia que o filho tem, né? De uma maneira do entendimento do casal, é muito mais fácil usando essas imagens em 3D do que as imagens em 2D que nós habitualmente fazemos. Né? Aqui vocês podem ver o feto fazendo o movimento, e aí é outra coisa. Eu não tenho uma protusão de língua, tem que tomar cuidado também. Reação cuidadosa, porque esse feto aqui não tem protusão de língua, apesar de em alguns momentos ele colocar a língua para fora. Agora, esse aqui, eu tenho uma protusão de língua. Além disso, uma associação com a... né? Aqui vejo uma baixa implantação de orelha, sinais que a gente associa à trissomia do 18, e nesse caso aqui, uma crâniosinostose, que ultrassom tem ação aqui, uma onda, eu tenho um aumento das áreas renais, dos rins, né, a protusão de língua. E a ação faz pensar na síndrome de Beckwith-Wiedemann,
E eu associei essas imagens com as imagens aqui da ressonância magnética e o diagnóstico ainda tem intraútero da síndrome de Beckwith-Wiedemann. E o ultrassom nos ajuda muito, também invasivos aqui, é só deixar esse slide para ressalva de como a ultrassonografia abre uma janela para o feto como um paciente. Espera aí um pouquinho, eu acho que eu perdi aqui a apresentação, deixa eu só abrir aqui a apresentação de novo. Caiu. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, tá dando umas travadinhas às vezes, eu acho que é a conexão, o senhor está no 4G ainda, né? Estou no 4G, porque a rede está bloqueando, né? Sim. Dá entendeu? Um tempinho, espera ela voltar. Acho que mais seguro. Espera aí que está voltando aqui, tá? Só eu achar aqui. Deixa eu só carregar, é uma aula pesada. Deixa eu só carregar de novo aqui. Um minutinho. Então, vamos lá. Bom, eu mostrei para vocês a imagem... Está entrando aqui. Estão vendo agora? Eu mostrei para vocês a imagem do ultrassom, tá? E o grande problema do ultrassom é que existe uma grande limitação. Tá? Então, vocês veem aqui, uma das grandes limitações é a ausência de líquido amniótico, né? Principalmente para o ultrassom 3D. Então, vocês veem aqui o polo cefálico, e esse feto ele vem encaminhado para a gente para confirmar um diagnóstico de higroma cístico. Então, vocês veem aqui o polo cefálico, né? E vocês veem uma massa multiseptada junto à região cervical, como vocês podem ver aqui também no 3D, né? Nós levamos essa gestante no mesmo dia para a ressonância magnética. E aí, o que vocês podem ver aqui é que aquela imagem que vocês viam perto da região cervical, quando eu sigo a coluna aqui, eu vejo que a saída dela é da região lombar, no final da coluna, né? Então, às vezes o ultrassom, apesar da imagem ser boa, nós temos limitações. E essa aqui era uma limitação pela ausência do líquido amniótico. E o que nós tínhamos, na verdade, era uma síndrome de regressão caudal. Ou seja, a imagem ela ficava na região cervical porque eu tinha ausência de líquido amniótico. Então, o feto mudava o seu posicionamento dentro do conteúdo uterino, o que fez a ultrassonografia pensar no higroma cístico. E aí a ressonância nos ajudou a mudar esse diagnóstico. Então, quando nós temos dificuldade no ultrassom, a gente associa um outro método, que é a ressonância magnética. Ela não é para substituir o ultrassom, mas ela é para ajudar a ultrassonografia em alguns diagnósticos que seja difícil. Ela também nos permite uma reconstrução 3D, porque nós temos sequências isotrópicas que nos dão a informação 3D. Aqui é o primeiro ultrassom de ressonância magnética, e hoje essas ressonâncias, elas podem nos dar imagens como essa, ou seja, com uma certa vantagem sobre o ultrassom, porque seja qual for o final da idade da gestação, eu consigo reconstruir o feto vendo ele todo, porque o campo de visão da ressonância, ele nos permite ver o feto como um todo. Então aqui vocês veem um feto gerado em 3D, portador de um epignatus. Vocês veem que eu consigo ver o feto todo. Bom, a ressonância hoje é um exame que é bem praticado, né? Tem suas indicações, e ela realmente, em alguns casos, eu vou mostrar mais na frente para vocês, realmente ela pode nos ajudar. E aqui está um exemplo. Vocês veem que nesse feto aqui,
eu tenho dificuldade de avaliar o polo cefálico no ultrassom. Por quê? Porque ele tem uma inencefalia, ele tem uma retrodorsoflexão, o que não vai permitir certas angulações que eu dê certos cortes no ultrassom. Muitas vezes o posicionamento do feto é difícil a gente ter uma boa aquisição no ultrassom, principalmente numa idade gestacional mais avançada. E aí eu posso recorrer à ressonância e eliminar esse efeito que está dificultando o ultrassom e ter, assim, uma boa avaliação do sistema nervoso central do feto. Ou seja, quanto mais eu avanço para o final da gestação, no polo cefálico fetal, mais difícil pode ficar a minha imagem do ultrassom pela ossificação da calota craniana, mas mais fácil pode ficar essa avaliação pela ressonância magnética. E, além disso, eu já consigo fazer reconstruções pós-processamento de imagens em que eu consigo navegar e avaliar o feto em 3D e ter várias vistas, e isso faz parte do nosso trabalho, que eu vou mostrar mais na frente para vocês. Aqui o que vocês estão vendo é uma tractografia de um feto de 30 semanas. O que eu tenho aqui? A presença do corpo caloso, vocês veem as fibras já mielinizadas e o corpo caloso aqui no meio. Se eu não tenho essa imagem aqui, como vocês estão vendo aqui, eu tenho uma agenesia do corpo caloso, porque eu não estou vendo as fibras cruzando de um lado para o outro, então não tem a formação do corpo caloso. É claro que a imagem no pré-natal, ela não chega a ser igual à imagem pós-natal. Essa é a imagem da tractografia da mãe desse feto. Tá? Por que ela é muito melhor do que a do feto? Porque é óbvio que aqui eu tenho fibras mais mielinizadas do que o feto. Por isso que eu tenho uma imagem melhor. Um outro exemplo de como a ressonância pode nos ajudar, vocês veem que esse feto aqui tem um rabdomioma cardíaco. A imagem está aqui. E a gente sabe que, apesar do bom prognóstico dos rabdomiomas cardíacos, eles têm uma associação importante com esclerose tuberosa. E a ressonância pode nos ajudar a achar essas lesões no cérebro e aí fechar o nosso prognóstico, que é ruim, quando vemos essas lesões ainda no pré-natal. Ou seja, ela nos ajuda a fechar um diagnóstico de esclerose tuberosa e define, assim, um pior prognóstico. Olha essa imagem aqui. Vocês veem um feto de 25 semanas em que eu tenho várias malformações associadas. Eu tenho aqui um cisto interhemisférico com agenesia de corpo caloso, eu tenho aqui uma colpocefalia, eu tenho aqui uma ruptura do parênquima, eu tenho aqui os bordos dos ventrículos alterados, eles estão irregulares, e isso mostra uma anomalia de migração neuronal, e eu tenho aqui um cisto na fossa posterior. Olha quantas malformações associadas eu pude ver numa imagem só, e isso graças a um campo de visão aumentado da ressonância magnética. E o importante é que essas imagens vistas no pré-natal, elas vão refletir nas imagens pós-natais. Então, vocês veem que a imagem pós-natal ela é parecida. Ou seja, qual é o valor disso aí? É que é muito mais fácil levar o binômio mãe-feto para fazer um exame de ressonância do que levar essa criança no pós-natal e repetir esse exame. Porque no pós-natal há uma chance elevada de eu não conseguir fazer o exame da criança e eu ter que usar um anestesista para sedar essa criança para a gente fazer o exame. Então, o exame em si ele fica mais barato, menos custoso, se eu levo o binômio mãe-feto para fazer um pouco antes dessa criança nascer. E assim a gente diminui o custo dessa abordagem nesses casos. Vocês veem aqui um feto de 32 semanas, eu tenho uma dilatação ventricular aqui, que é vista também na ressonância magnética. Agora, nem sempre as sequências básicas de ressonância, elas vão nos ajudar a fechar o diagnóstico. Então, vamos mais na frente. Olha aqui o ultrassom, eu tenho uma dilatação ventricular.
aqui vendo a ressonância, mas vocês veem que essa área aqui é uma área que eu tenho um sinal alterado nessa sequência em T2. Né? E aí a gente pode usar uma outra sequência para nos esclarecer essa área que eu não estou vendo bem, nem no ultrassom, nem na ressonância. E aí eu posso usar uma sequência de difusão, que é uma sequência que vai ver o movimento de água entre os tecidos, e aquela área que eu não via bem, eu estou vendo aqui. Aqui eu tenho uma restrição da difusão, ou seja, aquela área que a gente não via bem é uma área de sangramento que agora ressalta aos nossos olhos. Ou seja, o diagnóstico no ultrassom estava difícil, o diagnóstico no T2 da ressonância estava difícil, mas aqui a ressonância, a sequência de difusão está nos ajudando. Nós fizemos um estudo com sequências, modificando a sequência para ver esqueleto fetal e reconstruir em 3D. Isso é uma tese de mestrado que eu orientei e já foi publicado esse trabalho. Então, vocês veem que hoje, com a ressonância, a gente consegue também definir bem o esqueleto fetal, principalmente ossos longos e coluna. Nós fizemos um estudo comparando o 3D do ultrassom com o 3D da ressonância. E, na verdade, eles são muito parecidos, as imagens. Vocês veem aqui o ultrassom, a ressonância, né? Isso é uma encefalocele, né? Agora, o que é importante na ressonância é que ela tenha a visão de o feto como um todo. E, muitas vezes, ela facilita na avaliação de alterações internas do feto, como vocês podem ver aqui, ó, um diagnóstico de um teratoma sacrococcígeo do tipo 3. Então, quando eu vou no ultrassom, você vê que a imagem no ultrassom ela não é tão simples, muitas vezes, mas vocês veem aqui um teratoma, né? Mas hoje não é só informar para o cirurgião que tem um teratoma. O cirurgião ele quer saber o grau de invasão do teratoma na pelve fetal. E aqui a ressonância está ajudando a esclarecer que eu tenho uma penetração muito grande da massa na pelve fetal, chegando aqui até o bordo inferior do rim. Né? Então, isso fechamos, então, o quê? Teratoma sacrococcígeo do tipo 3. Então, essa discussão de planejamento cirúrgico pós-natal, ela fica mais facilitada. Aqui um exemplo de crâniosinostose mais tardio pelo ultrassom, pela ressonância, a ressonância mostrando muito bem, e as imagens de ultrassom, vocês veem que as imagens são muito boas. Aqui é um Chiari do tipo 2, vocês veem as lesões típicas, né? O sinal do limão, com acavalgamento aqui dos ossos frontais, o sinal da banana, herniação cerebelar, meningomielocele, né? E a reconstrução 3D do ultrassom. Agora, vocês veem que a ressonância também ela mostra a mesma coisa do ultrassom, tá? Aqueles planos com herniação cerebelar, a dilatação ventricular e a reconstrução aqui da meningomielocele pela ressonância. Agora, a ressonância, ela nos permite, ela abre um leque de várias possibilidades de reconstruções que vocês podem ver aqui, focando todo no eixo aqui, na medula, focando na parte externa do feto e focando aqui no esqueleto fetal. Esse é um caso interessante em que tinha um exame morfológico de 22 semanas normal, e o que a gente se o estômago, começamos a ver o estômago menor e a gente começou a suspeitar de uma atresia de esôfago. Então vocês veem aqui, ó, o feto, eu consigo sequência dinâmica na ressonância, olha o feto vomitando aqui, regurgitando, ó. Vocês veem aqui, ó, o líquido vem, forma a bolsa e ele regurgita aqui, tá vendo? Então nós estamos fechando aqui o diagnóstico de uma atresia de esôfago. Essa criança nasceu, nós vamos publicar agora uma série de casos, né, em que a gente conseguiu confirmar
esse diagnóstico ainda intraútero, e esse é um dos casos mais recentes que nós tivemos. Então, se vocês olharem aqui, olha ele regurgitando aqui, ó. Ó, ele vai regurgitar ali, tá vendo? Ele regurgita o líquido amniótico e é muito nítido. Aqui, o Doppler nos ajudou muito na avaliação de um sequestro pulmonar, né? Então, vocês veem aqui a vascularização sistêmica saindo da aorta, a massa aqui vista no ultrassom muito bem, mas a gente consegue reproduzir também na ressonância magnética. Aqui um caso interessante, porque todo mundo aqui ficou focado no sequestro. Olha que sequestro bonito. Vocês veem aqui a aorta, vocês veem a vascularização saindo da aorta e a massa, a imagem hiperecóica aqui, então um sequestro intratorácico, um sequestro extralobar. Mas aí, às vezes a gente fica muito focado num caso bonito, na imagem bonita, a gente esquece de olhar os detalhes. E se vocês olharem os detalhes, eu tenho um detalhezinho aqui chamando a atenção, né? Vamos mostrar isso aqui melhor na ressonância. E olha o que eu tinha associado aqui no T1, eu tinha uma hérnia diafragmática com ascensão do fígado, né? Então eu tinha um sequestro pulmonar extralobar associado a uma hérnia diafragmática que sumia um pouco da imagem do ultrassom por conta do tamanho do sequestro. Mas no T1 aqui, nessa sequência T1, vocês veem nitidamente o lobo hepático esquerdo subindo para o interior do tórax. Esse é um outro caso interessante para mostrar como a associação de métodos vai nos ajudar em diagnóstico e avaliação de prognóstico. Então, esse é um caso que nós publicamos há um tempo atrás. Vocês veem aqui o ultrassom mostrou essa imagem hiperecóica ali no hipocôndrio direito, tá? Vocês veem aqui o estômago do outro lado, e a ressonância repetindo a mesma coisa, a imagem está aqui. Mas o que chamou muita atenção foi no sinal do fígado, tanto no T2 quanto no T1. Olha que o sinal está completamente alterado, o sinal do fígado, né? Então nós vimos que era aquela imagem era um neuroblastoma, e como eu tenho metástase hepática, era um neuroblastoma do tipo 4S. Ou seja, a gente fechou o diagnóstico no pré-natal e definiu um prognóstico, porque os neuroblastomas do tipo 4S, eles vão regredir lá na frente essas metástases hepáticas. Então vamos ver lá depois que nasce. Nasceu 12 dias, olha o ultrassom aqui, mostrando as metástases hepáticas, né? A ressonância com 33 dias, olha as metástases, né? Com 5 meses um fígado normal, né? E tudo isso foi previsto ainda no pré-natal, né? Isso é interessante, né? Porque você define, isso pode nos ajudar a definir prognóstico. Obstruções de alças intestinais, aqui eu tenho uma atresia do jejum, vocês veem que o ultrassom mostra muito bem, isso aqui é uma reconstrução 3D do ultrassom, e a ressonância aqui repetindo a imagem do ultrassom. Isso é um caso que foi publicado recentemente, confirmado ali no pós-natal. Então, vem aqui, imagem da ressonância, muito parecida à imagem do ultrassom, né? Lembrando que hoje cada vez está mais frequente as placentas prévias com acretização placentária, maior parte delas a gente define no ultrassom, algumas vezes a gente pode precisar da ajuda da ressonância magnética. Aqui eu tenho uma placenta prévia sem acretização, e às vezes a gente aí não deixei uma imagem de uma placenta, a gente consegue ver bem a acretização às vezes na ressonância. Bom, em suma, a ideia nossa, e esse é o nosso estudo dos últimos 10 anos, é como poderia ainda melhorar essas imagens que vocês viram, né? E a gente vem estudando com um grupo multidisciplinar, em que envolve a clínica, aqui no caso o DASA, que nos ajuda muito com a ressonância magnética, envolve uma equipe de designers da PUC, do Instituto Nacional de Tecnologia, e uma equipe de engenharia, né?
Então a ideia era como a gente poderia melhorar essas imagens. Então a primeira coisa que a nossa curva de aprendizado, ela começou em 2003, então tem muitos anos atrás. E o que era feito aqui na clínica? Nós tivemos a oportunidade, ajudamos a digitalizar as peças do Museu Nacional, esse museu que infelizmente pegou fogo e quase todo o acervo foi perdido, né? Isso chefiado a equipe pelo Dr. Yujiro Kuroki, que é o chefe aqui da nossa tomografia. Nós começamos em 2003 a digitalizar essas imagens. Então, o que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é um bloco de pedra, tá? Em que nós colocamos dentro de um tomógrafo, geramos a imagem e depois nós fizemos uma extração virtual. O que você tem dentro do bloco? Sem quebrar o bloco, vocês têm a cabeça de um crocodilo de 60 milhões de anos. Isso estudado depois, posteriormente, né? Aqui, a mesma coisa, digitalização dos crânios, né? Isso na época eu tinha bastante cabelo preto ainda. E aqui, o que vocês estão vendo aqui? O sarcófago entrando no tomógrafo e a gente fazendo a digitalização desse sarcófago e a extração virtual de todo o sarcófago até chegar à múmia. Então vocês têm, é como se a gente conseguisse fazer tirar as bandas da múmia, tirar as bandagens dela virtualmente, sem mexer na peça, né? E aí, o que vocês veem em azul aqui? A gente detectou que tinha um amuleto dentro dessa múmia aqui. Digitalizações de fósseis, e esse estudo nosso, ele foi para várias áreas. Nós vamos chegar na medicina fetal, mas ele foi para veterinária, ele foi para ortopedia e tudo mais. Tudo isso no sentido, e na parte vascular, aqui, uma aorta, isso foi uma tese que nós participamos, foi uma tese defendida de doutorado lá na PUC. Aqui, se vocês olharem o RSNA é o maior congresso de radiologia do mundo e um dos maiores do mundo em todas as áreas. Vocês veem que nos últimos anos, a seção de 3D printing, de impressão 3D, está cada vez maior. E hoje chega a quase metade do congresso. A primeira vez que nós começamos a apresentar a impressão 3D no RSNA era 2 mesas. E hoje tem várias salas mostrando a impressão 3D. E aqui uns exemplos de estudos americanos na impressão 3D. Bom, o nosso estudo com o feto, ele começou em 2007, depois dessa curva de aprendizado que veio da paleontologia e egiptologia. Isso nós publicamos 2 livros e nós vamos lançar agora, dia 14 de agosto, o 3º livro sobre isso, né? E aqui nós começamos na época com tomografia computadorizada. E a razão era que essas imagens de ultrassom 3D que eu mostrei para vocês, de ressonância, não existia na época, né? Então, o único aparelho que me dava informação dos slices, informação volumétrica, era a tomografia computadorizada. Na época, eu já tinha uma experiência com a tomografia em fetos com malformações esqueléticas quando eu tinha trabalhado na França. Eu trabalhei lá durante 4 anos, né? E aí eu trouxe aquele protocolo de lá usando baixa radiação. E nós usamos uma série de casos de fetos com malformações esqueléticas após a 30ª semana. E aí nós conseguimos, na época, reproduzir com impressora 3D aqueles arquivos vistos na tomografia computadorizada. Ou seja, a gente fazia a tomografia e essa informação do tomógrafo, a gente trabalhava essas imagens, jogava para a impressora 3D e aí a gente conseguiu a reconstrução, a impressão 3D do esqueleto fetal. Então vocês veem que isso são imagens geradas novas. E olha a qualidade dessas imagens, já são Doutor Heron?
Bom, fica na tomografia. O problema é que na época... Tá me ouvindo? Ela me dava espessura. Tá me ouvindo? A gente teve uma estabilidadezinha, mas parece que já voltou. Pode continuar. Voltou, né? Na época, a ressonância me dava espessuras de cortes muito grandes. Então, essa foi a primeira reconstrução 3D de uma ressonância. Vocês veem que era muito ruim, porque a minha espessura de corte era 6 milímetros. Aí a gente foi trabalhando os protocolos junto às empresas, e aí nós chegamos nessa reconstrução 3D por ressonância. Então, em 2008, nós publicamos na ISOG uma alerta mostrando que já era possível imprimir em 3D um feto a partir de uma tomografia ou a partir de uma ressonância magnética. E esse vídeo que vocês estão vendo aí é a primeira impressão 3D de um feto normal de 34 semanas por ressonância magnética, isso publicado, então, em 2008. Hoje a gente tem várias possibilidades de impressoras 3D. Eu destaco essa impressora aqui, que reconstrói em vários tipos de material, e eu posso ter uma visão tanto externa quanto a interna do feto, e isso é bem interessante, porque você consegue várias vistas, tanto externa quanto interna do feto. Passamos para o ultrassom, e aí, de novo, trabalhando com as empresas de ultrassonografia, já conseguimos obter da ultrassom a informação volumétrica para impressão 3D, então essas são as primeiras imagens em 3D. Aqui é a imagem saindo do ultrassom e aqui é a imagem pós-processada. Vocês veem que a qualidade melhorou bastante. Então aqui alguns exemplos do ultrassom 3D de fetos normais. Nós tínhamos a possibilidade de montar o feto e aí gerar um feto como um todo, em vez de fazer só a ressonância, a gente poderia pegar os blocos do feto e fazer a montagem dele. Mas o que é interessante é que a gente consegue pós-processar essas imagens e comparar com o estudo patológico. Então, isso aqui é um caso raro de agnatiotocefalia. Você vê a imagem do ultrassom, né? A imagem reconstruída, vocês veem que a imagem é muito parecida com o estudo patológico. Aqui, então, encefalocele, meningomielocele, e aí nós começamos a possibilidade de fusão de imagem do ultrassom com a ressonância, pegando informações volumétricas dos dois. Isso foi um artigo publicado na ISOG em 2010, quando a gente começou a ter os primeiros resultados. E aí eu mostro uns exemplos. Olha aqui. Aqui uma holoprosencefalia lobar vista no ultrassom, a imagem da ressonância, que é a fusão de imagem. Olha como é que é parecido com o estudo patológico. Um outro caso aqui mais recente, vocês veem o ultrassom, aqui já o ultrassom melhor, vocês veem a ressonância, vocês veem que a imagem é muito parecida com o reconstruído 3D. Aqui o ultrassom, ressonância, tomografia, olha a fusão dessas imagens com o estudo patológico. É muito parecido. Esse é um caso de trissomia do 21, a imagem do ultrassom, olha a imagem aqui da ressonância, a reconstrução dos dois, né? E aqui no caso a síndrome de Apert. Nós publicamos agora uma série de casos, olha, é como se a gente montasse o feto, tá vendo? A gente vai pegando informações dos dois, vai juntando, né? E aí você tem imagens como essa, né? Então, se você pensar em síndromes mais complexas, em que você quer uma opinião de um geneticista, uma opinião de uma equipe multidisciplinar, essas imagens aqui, elas vão nos facilitar esse estudo mais do que imagens isoladas de ultrassom ou de ressonância magnética. Então, nós temos alguns casos de síndrome de Apert, esse estudo está publicado, depois eu posso passar os artigos para vocês. Aqui, o ultrassom mostrando uma onfalocele, né, aqui no ultrassom, uma mão torta, porque aqui tinha uma genesia radial, a imagem da ressonância e a imagem reconstruída em 3D. Esse é um caso do Renato Sá, que ele me mandou, olha aqui, é uma ruptura uterina, em que vocês têm aqui a reconstrução do ultrassom, vocês veem os pezinhos do feto para fora, aqui é a parede uterina, vocês veem a bolsa herniando para a cavidade abdominal. Então a gente vê que as imagens
Um outro limite da ultrassonografia são as imagens de gestação gemelar, gestação múltipla, né? Quanto mais para o final da gestação. Então, isso aqui é uma gestação gemelar. Vocês veem que eu consigo imagens como essa hoje, né? Ou seja, quando eu quero estudar gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, a imagem, eu preciso dessas reconstruções para ter uma boa avaliação anatômica. Então, aqui, uma gestação gemelar normal, aqui uma gestação trigemelar. Quem faz ultrassom começa a torcer o nariz, imagina ter que fazer um ultrassom morfológico desses casos, imagina nesse caso que eu tenho quadrigêmeos, né? Então, vocês veem aqui, essa é uma reconstrução anatômica deles, fiel deles, com 12 semanas, tá? Essas imagens geradas a partir da ultrassonografia, e essas imagens aqui são geradas desses mesmos fetos com 26 semanas a partir da ressonância magnética. E o que é interessante é que toda essa informação hoje eu posso jogar para óculos de realidade virtual. É como se eu pudesse navegar em 360 graus e examinar essas crianças individualmente, né? Tendo várias vistas dessas crianças. Isso, então, pode nos facilitar na patologia. Aqui eu tenho um gêmeo sindrômico, vocês veem aqui a protusão da língua, a reconstrução dele em 3D. Olha o dicéfalos, né? Vocês veem aqui a imagem do ultrassom, a imagem da ressonância, olha a imagem reconstruída comparada com a patologia. É muito parecida, né? Então, isso pode, sem dúvida nenhuma, nos dar detalhes. Aqui um dos fetos é arcádico, a trap sequence, e esse é aqueles fetos que eu mostrei no início para vocês, a tractografia, mas intraútero aqui, com 23 semanas. Eles estão hoje fazendo 8 meses, e eles vão ser operados agora, 8 meses já no pós-natal, mas nós conseguimos, essa paciente ela veio de Roraima, e nós estamos estudando essas crianças, fazendo imagens delas para os cirurgiões desde 23 semanas. Então, olha a imagem do ultrassom, olha a imagem da ressonância magnética, né? Então, vocês veem que com a ressonância eu consigo avaliar bem, olha a reconstrução. Então, aquela discussão multidisciplinar, ela já começa intraútero, né? Eu não vou esperar essas crianças nascer. Então, eu já começo a avaliar o encéfalo dessas crianças ainda intraútero. É claro, casos complexos como esse, a gente vai precisar também das imagens pós-natais. Essas são imagens pós-natais com 1 mês de vida, quase 1 mês de vida, tá? Já reconstruído. Isso que eu mostrei há pouco para vocês era com 8 meses. Nós acabamos de fazer um artigo agora, ele deve sair publicado, ele já está aceito, ele já está online esse artigo. Nós fizemos uma série de casos de onfalópagos, mostrando como essas reconstruções podem nos ajudar nesse planejamento pós-natal de separação dessas crianças. Então, aqui nós fizemos um estudo retrospectivo de alguns casos que nós tínhamos e saiu publicado agora, depois eu posso passar o artigo para vocês, mas vocês veem que as reconstruções, sem dúvida nenhuma, essas reconstruções elas são muito boas. Então, vocês veem aqui um outro caso, a imagem do ultrassom, o fígado do gemelar 2, o fígado do gemelar 1, vocês veem aqui a ultrassonografia, só que nesse caso, olha que interessante, nesse caso, o ultrassom foi ficando difícil porque era uma gestação trigemelar, né? 2 eram onfalópagos, né? 2 aqui, e o outro, esse feto branquinho aqui, é o feto normal. Então, o feto normal nasceu, e os outros 2, nós começamos a fazer os estudos também pós-natal, né? Aí nós usamos também a tomografia, vocês veem eles aqui, ó, tá? Essas crianças já foram separadas e estão muito bem, tá? Estão passando bem. Então, o que acontece? Hoje, esse é o processo, ó. A imagem, ela entra assim e ela sai assim, tá? Então, é muito mais fácil eu dar o diagnóstico aqui do que dar diagnóstico aqui, né? E isso são filtros que a gente vai desenvolvendo para ir limpando essas imagens, para ter essas imagens como essas aqui, né? Olha, a impressão 3D, ela ajudou muito, isso nós publicamos esse artigo aqui,
nos casos de pacientes deficientes visuais, porque eles podem tocar. Então, hoje, a gente faz gratuito para essas pacientes, né? As pacientes, elas fazem um ultrassom, quando elas desejam, eu coloco elas na ressonância e faço uma sequência de 25 segundos e faço a impressão em 3D. Então, toda gestante deficiente visual aqui, gratuitamente, ela faz um ultrassom e ela tem o bebê impresso em 3D, porque a gente narra o ultrassom para ela e depois ela pode tocar no bebê depois de impresso em 3D. Então, aqui alguns exemplos. Nós já fizemos alguns casos nos Estados Unidos. Então, isso, às vezes, a gente recebe arquivo de outros países para fazer para eles e a gente manda o bebê impresso em 3D. Nós usamos nos estudos de Zika para mostrar a calota craniana dessas crianças, para mostrar o desabamento dos parietais, né? Então, vocês estão vendo aqui, mostrar como essa calota craniana se comportava naqueles contextos da microcefalia. Esse estudo foi publicado na ESOG e foi publicado também um estudo desse na Prenatal Diagnosis. Então, isso é um pouco do exemplo do software. Esse software hoje ele já está integrado dentro dos aparelhos da GE, na parte de ultrassom, tanto no E10 quanto no E8. Bom, nós fizemos esse desenvolvimento. Bom, isso aqui é só para você mostrar, para a gente mostrar as possibilidades de fusão de imagem. Isso é uma médica amiga minha. Ela estava grávida de 27 semanas, ela entrou no aparelho de ressonância, eu adquiri a informação volumétrica do bebê dela. Depois, o que eu fiz? Eu usei um scanner de luz fria, eu escaneei a superfície corporal dela e fiz a fusão das imagens. Então, eu consegui imprimir em 3D a mãe e o bebê dentro dela, só mostrando como exemplo da possibilidade da fusão de imagem. Bom, se a gente avança nessas reconstruções 3D, a gente pode ter uma outra visão dessas reconstruções. Então, vocês veem aqui esse estudo, esse caso, nós fizemos também, isso é um bebê normal de 27 semanas, de uma outra gestante amiga minha, médica. Ela entrou no aparelho, a radiologista fica grávida e quer fazer exame na clínica, né? Então, radiologista, na ressonância, todas aqui querem fazer uma imagem 3D na ressonância. Então, ela entrou para fazer imagem 3D e eu vi que essa imagem, eu consigo uma reconstrução muito boa das vias aéreas, né? Então, essa imagem aqui é a primeira broncoscopia virtual feita no feto. Então, nós publicamos mostrando que isso era possível e depois nós fizemos um estudo de caso fazendo a broncoscopia virtual nos fetos com lesões cervicais e aqui, no caso, o feto tinha um teratoma cervical. Qual é o objetivo aqui? Então, vocês veem, eu gero um 3D, depois eu vou usar um software de navegação e vou navegar dentro do 3D da estrutura gerada. Então, vocês veem aqui a câmera entrando nas vias aéreas e nesse vídeo de baixo vocês estão vendo a visão da câmera, né? Ou seja, eu estou tendo uma outra visão do tumor na região cervical. Isso é um feto que tinha um linfangioma cervical. Então, aqui é um feto de 37 semanas com teratoma cervical, esse caso aqui, né? Vocês veem que eu tenho várias possibilidades de reconstrução. Isso os cirurgiões eles adoram, porque o planejamento e a discussão multidisciplinar e a discussão deles com o casal, ela fica muito mais facilitada diante dessas imagens. Então, todas essas possibilidades nós temos e nós damos para os cirurgiões, né? Isso tudo ainda intraútero. Então, eles recebem essas imagens reconstruídas em 3D. E além dessas imagens, eles recebem a imagem, a navegação virtual. Então, eu estou navegando dentro desse feto, né? E eu estou tendo a visão aqui da relação do tumor com as vias aéreas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou navegando em 360 graus com realidade virtual. É como se eu estivesse caminhando dentro do feto.
Diego, só um minutinho, só parece que a bateria aqui, eu vou ter que parar um segundo só para ligar, a bateria está acabando aqui. Parece que a aula está conseguindo. Não tem problema, liga só vou lá. ligar na tomada aqui, um segundo só. Liga lá que a gente está aguardando. Tá ótimo. Bom, vocês estão vendo o que eu conversei com vocês hoje, né? Eu falei com vocês sobre a fusão de imagem. Eu mostrei que isso vai ser uma realidade em 2020. E eu tive no laboratório dele e usei essa câmera. É uma coisa impressionante. Isso aí, ele está fazendo uma pesquisa desde 2003, o Heron, né? Isso está há 12 anos que ele está trabalhando com isso e hoje ele é considerado um dos melhores do mundo, o Heron. Então essa oportunidade que vocês estão vendo aqui é uma coisa incrível. E aquilo que eu mostrei para vocês hoje, o pessoal que estava comigo, eu mostrei aquela curva, o que vai acontecer em 2020, 2030, isso é uma realidade. 2020, que agora nós estamos entrando, é a fusão de imagem, interpretação de imagem, que já está começando a aparecer. Agora, em 2030, nós vamos ter a imagem holográfica. Vocês vão poder, fazendo o exame de ultrassom, você pode, com essa imagem, jogar dentro da parte holográfica e sentir o feto na frente de vocês. Então tem muita coisa, quer dizer, ele está mostrando para vocês aquele caso que ele começou mostrando do Will Donald, que começou o ultrassom em 58, foi quando eu comecei a fazer ultrassom em 76. As primeiras máquinas brasileiras que chegaram eram máquinas, era Tudo pronto. Tá pronto? Então tá. Pronto. Ademo. Vamos lá. Bom, então, essa navegação em 360 graus. Então, olha o outro caso aqui. Vocês veem aqui, eu tenho uma obstrução, um caos, uma obstrução alta de vias aéreas, né? Vocês veem aqui a inversão da cúpula diafragmática, vocês veem a CIT, né? O fígado. Bom, a imagem do ultrassom é muito boa, né? Olha a imagem da ressonância magnética, eu tenho uma dilatação aqui de vias aéreas. Agora, olha isso aqui, ó. A gente começa a fazer as reconstruções, né? Agora, o que é interessante desse caso, esse é um caso da Denise e do Gregório, olha que interessante, eles fizeram uma fetoscopia e eles foram até a obstrução. Então, vocês veem nesse vídeo aqui que eles estão chegando lá e eles vão fazer um laser. Tá? Olha lá, o laser, eles estão tentando desobstruir. Tá? E em seguida eu fiz uma ressonância, uma semana depois, e eu cheguei até aonde eles fizeram o laser. Olha lá, ó. Vocês estão vendo aqui o pertuito que eles fizeram. Tá vendo, ó? Tá aparecendo aqui o pertuito, isso tudo intraútero, hein? E eu consigo navegar no interior desse pertuito. Olha lá, eu consigo entrar no interior desse pertuito. Então, vocês veem que como a gente consegue detalhar essas imagens. Aqui é a reconstrução 3D do parênquima pulmonar de um feto com hérnia diafragmática, a impressão 3D do parênquima pulmonar. Então, olha só, esse caso aqui é um feto com hérnia diafragmática em que foi colocado o balão. Então, vocês estão vendo o balão aqui no ultrassom, tá? Aqui é o estômago reconstruído em 3D com um volvo gástrico. Tem a maior curvatura do estômago superior à menor curvatura. Esse caso também foi publicado. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é que eu consigo, em 3D, peraí, só voltar aqui, eu consigo, em 3D, navegar até o balão, né? Então, só para mostrar os recursos, as ferramentas que a gente tem. Então, vocês estão vendo aqui, ó, aqui é a impressão 3D, o balão em amarelo aqui, tá? Aqui é a visão da navegação, né? E aqui, ó, eu estou navegando no feto e nós vamos fazer o mesmo caminho da fetoscopia e nós vamos chegar até o balão. Então, vocês vão ver lá na frente, ó. Vocês estão vendo em amarelo, lá na frente vai aparecer o posicionamento do balão, como vocês podem ver aí, tá vendo? Aqui está o balão, ó, visto nessa navegação. Estou repetindo a fetoscopia. Aqui um outro caso de reconstrução, um feto com hidrotórax à direita, a CIT, olha a imagem pós-processada, né?
a imagem ela é muito mais nítida, né? E esse é um caso que a gente publicou na Prenatal Diagnosis também. Isso é uma válvula de uretra posterior. Olha o que o ultrassom mostra. A bexiga de parede espessada, aumentada, de parede espessada, a reconstrução dos rins, uma hidronefrose, né, bilateral. Aí essa é a imagem da ressonância. Agora, olha, aproveitando a imagem da ressonância, eu já consigo gerar essas imagens aqui, ó, tá? Bexiga, os ureteres, né, os cálices dilatados, e aí vocês estão vendo a primeira cistoscopia virtual. Ou seja, eu estou navegando dentro das vias urinárias do feto com a válvula de uretra posterior. E a gente comparou essas imagens virtuais com o pós-natal, entendeu? Então, aqui é a imagem pré-natal, aqui é a imagem pós-natal. Esse é um estudo que foi publicado, mas ele está parado um pouco, é um estudo que eu fiz junto com o Renato Sá. A ideia aqui era, na síndrome de transfusão feto-fetal, eu fazer simulações, ou seja, como se o médico pudesse treinar a fetoscopia e o laser antes de fazer no mesmo caso, tá? Então, nós paramos na fase de comparar o virtual está aqui, com o real. Isso é a visualização do equador, das anastomoses. O grande problema, no momento, é que a gente consegue pós-processar essas imagens, mas a informação que a ressonância e o ultrassom, principalmente a ressonância, a informação ela é muito pobre das anastomoses profundas. Então, nós estamos tentando melhorar ainda esses protocolos para poder avançar nessa ideia de fazer treinamentos no mesmo caso, ainda antes de fazer a fetoscopia real, né? Esses casos todos a gente consegue navegar hoje com realidade virtual. Eu queria frisar que isso não é tecnologia cara, é uma tecnologia barata, né? Hoje você pode comprar um óculos desse por 10, 15 reais, colocar o seu celular dentro e navegar, né? O que a gente passa esses arquivos para dentro do celular, você encaixa o celular e pode navegar, o que a gente faz com os cirurgiões. Isso foi publicado também na ISOG, né? Mostrando essas possibilidades de navegação, tanto no ultrassom, quanto navegação na ressonância, usando a realidade virtual como uma tecnologia barata e como uma ferramenta barata de novas possibilidades de visualização. Esse é um artigo que nós publicamos agora, 2019. A diferença aqui, nós estamos trabalhando com uma tecnologia que chama Haptic, tanto no ultrassom quanto na ressonância. O que nós estamos fazendo aqui? Incorporando a imagem e a sensação tátil. A sensação tátil na imagem virtual. Ou seja, o que a gente faz? A gente coloca uma luva com sensores, né? E aí a imagem virtual gerada, você vai ter a sensação tátil. Então isso aqui é como se o seu dedo estivesse tocando no feto e você tendo a sensação de toque. E nós publicamos os primeiros ensaios aí no European Journal de Radiologia, e agora nós estamos tentando melhorar essa tecnologia para incorporar no nosso dia a dia. Esse artigo também nós publicamos esse ano, o coração, já tinha mostrado para vocês, mas eu tenho a possibilidade agora de estudos de reconstrução 3D do coração fetal, tá? E eu estou usando parte desse material como a tese de doutorado do Dr. Evaldo Trajano, lá de Brasília. Até ontem nós fizemos um multirão lá na escola dele, lá para adquirir volumes de coração fetal. Eu estive lá sexta, sábado e voltei ontem de lá. O que vocês estão vendo aqui? Nós segmentamos a imagem do coração e nós estamos navegando dentro do coração fetal. Então, essa é a primeira navegação dentro do coração fetal. Então, nosso desafio agora são dois. Primeiro, melhorar essa navegação. E segundo, fazer a segmentação automática do coração. Isso nós já estamos muito avançado. Isso é um projeto que nós estamos fazendo em parceria com
nós estamos desenvolvendo para uma empresa de ultrassonografia, né? Então, em breve, nós vamos ter esse projeto, nós já estamos entregando a fase 1 desse projeto, já está pronto. Bom, não só medicina fetal, eu queria chamar a atenção aqui, esse trabalho do Paulo Corsi, que eu tive a oportunidade de participar, né? O ultrassom 3D também ele vem avançando muito na ginecologia, né? Isso é um estudo do Paulo das endometrioses profundas, né? As imagens realmente são magníficas e as imagens 3D deles são magníficas. Eu coloquei aqui para chamar a atenção na parte de ginecologia. E o Paulo, em paralelo, me ajudou também a me mandar arquivos para... A minha ideia era, se eu consigo navegar nas vias aéreas do feto, nós conseguimos também navegar no interior do útero. É a mesma coisa. Então, nós preparamos um software, esse software ele foi preparado e nós vendemos para a GE, então isso deve vir incorporado em alguma versão da GE lá na frente, tá? Ele já foi entregue. Nós conseguimos fazer navegações virtuais, ou seja, esteroscopias virtuais, né? O Paulo me mandava os arquivos e nós fazíamos as navegações. Isso tudo já publicamos até, né? Então aqui o que nós estamos fazendo? Navegando, essa é a imagem original, vocês veem pólipos aqui, e aqui nós estamos navegando dentro da cavidade uterina. A ideia, então, você faz um ultrassom 3D, distende a cavidade, aperta um botão e o aparelho vai fazer essa navegação para você. Isso já está pronto e em breve isso vai aparecer nos aparelhos de ultrassonografia. Um outro trabalho que eu tenho coordenado aqui, são 2 teses de doutorado, a gente pensa também no diagnóstico em auxiliar o patologista, né? Então, nós estamos agora na fase usando microtomografia, tá? Então, nós estamos mudando a nossa resolução espacial, estudando até 1 micrômetro. Então, são 2 teses de doutorado que eu estou fazendo, orientando na UFRJ em ginecologia. Ou seja, os princípios são mais ou menos o mesmo, só que a gente agora consegue estudar microestruturas, né, vasculares, tecidos. Nós estamos focando em uma tese em útero e a outra tese em trompa. Aqui algumas imagens. Já são 5 artigos publicados, tá? E agora nós temos mais 2 enviando agora a publicação. Para publicação. Então, é basicamente isso aí, nós vamos navegando, né? A gente consegue navegar nessas estruturas e a ideia é preparar essas imagens lá na frente também para o feto, né? Tudo isso para estudos patológicos, para auxiliar principalmente naqueles casos em que o anátomo patológico não é autorizado, não seja autorizado para a família. Então, aqui uma trompa e nós estamos estudando várias vistas da trompa, navegando no interior dela e tudo mais. Então a gente pode, vocês veem que esse pós-processamento ele vai se aplicar na tomografia, na microtomografia, na ultrassonografia e na ressonância magnética, seja pré-natal, seja no pós-natal. Bom, essas imagens, já participamos de várias exposições, né, mundo afora. Aqui você vê uma apresentação em Londres, aqui na Fundação Onassis. Assim, a gente fornece peças e estudos para várias exposições, né? Nós agora um dos meus sócios desses estudos voltou da Austrália agora. A gente vai começar com bioimpressão, né, com impressoras biotecnologia. Então nós vamos começar agora a montar o laboratório de biodesign, né? Então isso que vocês estão vendo aqui já é uma impressora para microimpressão, né? Então aqui vocês veem o ultrassom, a impressão 3D ajudando nos casais deficientes visuais.
Aqui vocês veem uma escola de deficientes visuais, os alunos estudando os bebês, mas não são bebês fakes, feitos por artistas, são bebês reproduzidos a partir de exames de ultrassom, a partir de exames de ressonância magnética, em que os alunos podem tocar neles e estudar. Então isso é uma escola de deficientes visuais. E aqui eu estava com meu filho em 2000, já nem lembro, acho que é 2010, 2012 mais ou menos, o Science Museum em Londres. Nós fizemos para a coleção do Science Museum aqui. Se vocês forem no Science Museum, vocês vão ver esse estudo lá, faz parte hoje da coleção permanente do Science Museum. Então, essas imagens são fotos lá do Science Museum, um estudo nosso. Isso nos dá muito orgulho, a gente preparar isso para um museu de tamanha relevância lá na Inglaterra. Esse é o nosso primeiro livro, ele contando um pouco dessa história da parte de arqueologia e como a gente chegou na medicina fetal, né? Esse livro ele foi publicado, ele foi lançado em 2009. Em 2012 nós lançamos esse livro. Esse livro ele foi finalista no Prêmio Jabuti, e mostrando que todas essas tecnologias elas são exatamente as mesmas para todas as áreas do conhecimento. Isso que é interessante. Então, esse livro ele aborda egiptologia, ele aborda botânica, ele aborda arqueologia, arquitetura, veterinária, medicina, dentro da medicina, cardiologia, medicina fetal e tudo mais, né? E esse é o livro que nós vamos lançar agora. O lançamento é dia 14 de agosto, vocês estão convidados. Esse livro é uma parceria nossa com o British Museum, em Londres, e com a Deakin University, na Austrália, e o Museu do Amanhã. Então, nós estamos tendo um financiamento, e nele a gente conta alguma coisa da medicina, a gente conta alguma coisa desses estudos, do prolongamento desses estudos em 3D, e a gente conta também a reconstrução do Museu Nacional. E aquilo que eu mostrei para vocês, que foi a nossa curva de aprendizado em 2003, 2005, para chegar à medicina fetal, esse estudo arqueológico de digitalização, ele está sendo usado agora, já que todas as peças do Museu Nacional foram perdidas no incêndio, nós estamos imprimindo em 3D esse acervo. Tá? E o mais interessante é que foi feito um trabalho de escavação por exemplo, vamos pensar no crânio da Luzia. Todo mundo conhece o crânio da Luzia. Esse crânio ele ficava dentro de uma caixa, e essa caixa, no incêndio, a gente localizou e a gente conseguiu resgatar as cinzas da Luzia. E o que nós fizemos? O que foi feito? Nós misturamos essas cinzas em composto de impressão 3D, e hoje nós conseguimos imprimir, vocês viram na mídia, nós imprimimos o crânio da Luzia com as cinzas dela. Entendeu? A partir daquele arquivo feito em 2005, né? E na semana passada, na semana retrasada, a gente recebeu a visita de pesquisadores franceses e vieram aprender como nós fizemos, e eles começaram semana passada, e a gente a equipe deu uma entrevista para a televisão francesa. A Notre Dame também está seguindo esses passos. Seguindo esses passos a partir desse nosso estudo, que também nos dá muito orgulho em poder ajudar. Ou seja, a gente vai num caminho e nesse caminho vão aparecendo outras coisas em que esses estudos vão ajudando. Isso, claro, a gente precisa de parcerias, né? Eu não teria como fazer nada disso se eu tivesse a parceria aqui do DASA, no sentido de me fornecer exames gratuitos e exames de ressonância de alta qualidade, ultrassonografia de alta qualidade. A parceria
com o Instituto Nacional de Tecnologia, então isso é uma parceria público-privada que funcionou muito bem, a parceria com a PUC, né? Então, a ultrassonografia dentro da nossa área é o screening, então tudo isso precisa, claro, ser drenado pela ultrassonografia. Então, se vocês me perguntarem, olha, qual é o método que mais avançou nesses últimos anos? Ultrassonografia, ressonância, eu vou falar seguramente para vocês que foi a ultrassonografia, o método que mais avançou, né? E ela nos dá imagens espetaculares, mas às vezes ela vai precisar das imagens de ressonância magnética e que funcionam como métodos complementares que vai nos ajudar no diagnóstico e avaliação do prognóstico. E essas reconstruções 3D, como eu já mostrei para vocês, sem dúvida, ela vai nos ajudar no diagnóstico, avaliação de prognóstico, discussão com a equipe multidisciplinar e discussão também na abordagem com o casal sobre a determinada patologia que essa criança venha a ter. Então, o somatório dessas imagens vai nos ajudar cada vez mais a ver o feto, né? A gente vê melhor o feto, a gente faz melhores diagnósticos, a gente avança na avaliação desses prognósticos. Esse é um desenho do nosso laboratório sonhado, que agora me parece que vai sair, é o nosso laboratório de biodesign. É um laboratório que eu vou poder concentrar a área médica ali dentro, né, com os pesquisadores, com engenheiros e com designers, e aí eu acho que a partir desse espaço nós vamos conseguir avançar, sem dúvida nenhuma, muito mais. Fica aqui estendido o convite para vocês virem visitar, quando quiser. O Mauad já veio, depois quando eu tiver o laboratório pronto, ele vai voltar aqui para nos visitar, né? Mas o convite está estendido para todos vocês. Então, muito obrigado, aí foi um maior prazer em estar aí falando para vocês. E fica aberto às dúvidas. Essa oportunidade, ele falou para nós do presente, do passado, do presente e do futuro, né? Aquelas imagens que você mostrou inicialmente lá do Will Donald, quando eu comecei a fazer ultrassom em 76 com o Vidozon, era aquilo. Era muito mais adivinhar o que nós estávamos vendo do que, na verdade, havia alguma coisa. E ao longo do tempo, realmente, o ultrassom evoluiu muito. Hoje, eu estava falando para o pessoal da gestação de alto risco, que essa fusão que você está mostrando, que você começou a trabalhar em 2003 e hoje está nesse nível que você acabou de nos mostrar, isso vai ser uma realidade em 2020. A ultrassonografia holográfica não tem como fugir dessa realidade também. Eu fico muito agradecido e acredito que vocês nunca imaginariam ver uma apresentação como essa. Eu acho que nós fomos presenteados com a apresentação do Heron, né? E ele realmente, essa simplicidade que vocês viram, todo esse material que ele mostrou para nós, todo esse material foi publicado. Ele publica demais. E nós temos a honra, inclusive, que um dos colegas, num dos trabalhos seus, tem o Wellington, né? Que é aqui da nossa cidade. O Wellington está aí participando com a gente. Ele é uma pessoa especial. Você sabe escolher o teu time. Edivar, o Alberto Peixoto, são um time muito bom, viu? Nós tivemos agora do Guilherme também lá de São Paulo, um estudo dele com o Pressário, muito bacana, as imagens dele, a gente trabalhou aí junto e acabou de ser aceito para a capa da Isorg também. Que maravilha, que maravilha. Vai online essa semana aí, um trabalho bom, né? Tem que ter um time bom, né, Mauro? Um time bom, time que discute, que trabalha, que ajuda um outro. Eu queria ressaltar que nada disso a gente consegue fazer sozinho, entendeu? A gente precisa de equipe, e uma equipe com um objetivo de chegar lá, entendeu? Isso eu acho que a gente conseguiu uma equipe empolgada, né? Nós temos um time empolgado, que todos são muito empolgados, independente de vai sair em artigo, às vezes um ou outro não sai no artigo, mas a empolgação continua a mesma, entendeu? E isso que é interessante, e lá na frente a gente vai colhendo os frutos, vai colhendo os resultados. É lógico que toda essa equipe tem que ter a liderança, então eu quero parabenizá-lo,
porque realmente, dentro da sua simplicidade, não está se impondo nada com poder, nada disso, está mostrando com a ciência, com a apresentação de fatos, e você está hoje mostrando um trabalho brasileiro para o mundo inteiro que não tem preço. Eu fico honrado em poder assistir você aqui dentro de Ribeirão Preto, mas eu quero trazê-lo. Viu? É um compromisso que eu tenho, tá? Muito obrigado. Viu? Quer comentar alguma coisa, Procópio? Bem, Heron, apesar de ser de outra área, mas você, assim como para todos, você me impressionou. Eu acho que, na realidade, você mostrou para nós uma nova janela para o futuro, né? Não só na obstetrícia. Fiquei impressionado. Parabéns. Eu acho que é por aí o futuro. A nossa ideia com esse laboratório agora é buscar as equipes de diversas especialidades para empolgar o pessoal a trabalhar nisso, né? Então é isso que a gente está tentando. Muito obrigado, Heron. E vamos ver se a gente volta a conversar, inclusive, agora em Salvador, na Flaus, conversando com o pessoal, nós estamos com algumas linhas de trabalho. E uma delas, inclusive, é ver, que foi proposto pelo Erasmo Huertas lá do Peru, de trabalhar com hidropsia fetal, e temos uma linha também junto com o Mário Palermo de elastografia. Nós temos 2 colegas aqui trabalhando muito entusiasmados com essa área. Eu acho que tudo isso vem cada vez mais contribuir com a imagem, diagnóstico por imagem. Mas olha, estamos todos encantados e agradecidos por essa sua apresentação. E vamos ver se a gente aproveita em outras vezes mais, ok? Muito obrigado pelo programa. Um abraço aí para você. Obrigado.